Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Anatoly Karpov é um dos maiores enxadristas da história, conhecido por seu estilo estratégico e profundo domínio posicional. Nascido em 23 de maio de 1951, na cidade de Zlatoust, na Rússia, Karpov destacou-se no cenário mundial ao conquistar o título de campeão mundial de xadrez em 1975, sucedendo Bobby Fischer, que havia se recusado a defender o título. Durante sua carreira, Karpov acumulou vitórias impressionantes em torneios de elite e manteve o título de campeão mundial até 1985, quando foi derrotado por Garry Kasparov em uma das rivalidades mais icônicas do xadrez. Com mais de 160 torneios conquistados ao longo de sua carreira, Karpov é admirado por seu pensamento metódico, capacidade de transformar pequenas vantagens em vitórias e por seu profundo entendimento do jogo. Além de sua carreira no xadrez, Karpov também atuou como político e defensor do xadrez educacional, promovendo o esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e intelectual. Ele permanece uma figura respeitada no mundo do xadrez, sendo reverenciado por sua contribuição ao jogo e por seu legado duradouro. Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio de Anatoly Karpov. Esse cara é mais um jogador de xadrez que eu vou analisar aqui no mês de janeiro. Eu já analisei um primeiro russo que você vai ver ali também nos vídeos recentes, né? Vou deixar até ali nos cards no final. E agora vou analisar também o Karpov. É um cara que, pelo visto, é diferenciado no xadrez. Dentro ali da comunidade, da galera que é um pouco mais ligada nesse universo, com certeza já ouviu falar desse cara, né? E esse mês de janeiro eu tô falando um pouco mais de lógica, sobre capacidade lógica, né, dentro da condição humana. Então eu quero te lembrar, existem pessoas que elas são mais físicas sensitivas, elas são mais instintivas, né, são perfis de pessoas um pouco mais puxada para esse lado, emocional mais aflorado, capacidade física, sensorial um pouco mais aguçado, né, tem competências um pouco para esse lado mais lidar com o chão, com a natureza, com os sentidos, né? São pessoas mais aguçadas nesse sentido. Existem pessoas que são um pouco mais dos dados, elas são mais da lógica, né? Precisão. Existem pessoas que são um pouco mais do campo criativo, filosófico, espiritual, né? Pessoas que lidam mais com o campo das ideias, né? Então, esses 3 perfis de pessoas são as bases dos perfis na sociedade, né? Fora isso, tem suas variações, suas junções entre um perfil e outro, enfim. Então, no geral, se a gente for explicar o xadrez,
o xadrez é um jogo que exige muita lógica e muita estratégia, né? Estratégia está muito conectado à criatividade também, né? Então, se eu tivesse que definir o xadrez, seria exatamente isso: lógica e estratégia. As pessoas que têm essa capacidade, né, que conseguem ser muito estratégicas no xadrez, ao mesmo tempo elas são extremamente lógicas, o próprio emocional, eles têm um certo controle sobre ele, mais afiado. Então, a gestão da mente ali é uma modalidade muito mental, pouco física, né? Você usa mais as mãos ali, mas mentalmente o jogador de xadrez ele consegue jogar tanto dentro da própria mente, quanto num tabuleiro sozinho com ele mesmo, quanto com outra pessoa, né? É um exercício muito mental. Geralmente pessoas que jogam xadrez, que são muito boas no xadrez, elas apresentam essas características, né? A testa ou às vezes é grande ou média, o topo de cabeça é bem elevado, né? Topo de cabeça muito elevado com uma testa média ou uma testa grande já traz muita capacidade nesse sentido, né? Criatividade, filosofia e espiritualidade, consegue ser estratégico, ter visão de cima, né? Muitas vezes uma percepção aos dados, consegue ser muito criativa com a lógica, muitas vezes, né? Usa dado daqui, dali, conecta pontos e chega em soluções, né, em ângulos novos. Então são pessoas extremamente mentais. Você vai perceber que essa característica de testa, né, quadrada em rampa, com um topo de cabeça muito elevado, está muito presente tanto na comunicação, quanto entre pessoas ali que estão no meio político, né, que lidam com direito, com filosofia, né, com arte. São pessoas que têm um lado criativo, filosófico, espiritual mais aflorado, né, e ao mesmo tempo são muito estratégicas. Então, a análise que eu fiz anteriormente do Alexander, né, vocês vão perceber também que ele tem aí uma testa quadrada em rampa, e eu citei a capacidade muitas vezes de ensinar, de passar, né? As pessoas de testa quadrada em rampa ou testa arredondada, elas são ótimas quando dominam o que fazem, quando são boas no que fazem, para transmitir conhecimento, para se conectar, por exemplo, comunicação. Os de testa quadrada em rampa são muito bons para se comunicar. Os de testa arredondada são muito bons para passar, né? Uma coisa é você ser bom de papo, outra coisa é você ser um bom professor, tá entendendo? Né? Então, existe aí capacidades muito humanas em testas mais arredondadas e testas mais quadradas em rampa. No caso aqui do Anatoly, é uma testa bem longa, né? Ela deve ter aí seus 3, 4 dedos, talvez para cima disso, né? Se ele colocar os dedos de lado na testa, deve estar dando uns 4 dedos no mínimo ali. Só que ela é mais inclinada para trás, tá vendo? O emocional acaba sendo um pouco mais aflorado. A capacidade de processar os dados que chegam através dos 5 sentidos ficam um pouco mais afiadas, né? Lembra, testa grande, os olhos ficam um pouquinho mais cerrados, né? A pessoa acaba tendo um pouco mais de olhos de caçador, né? Talvez um pouco olhos de pastor, mas no fim, provavelmente ele era um cara aí que tinha uma lógica mesclada com um lado sensitivo, né? Existem pessoas que são extremamente frias, elas são muito lógicas, muitas vezes elas não são nem muito boas para se comunicar, são muito mentais, né? Existem pessoas que elas já têm uma certa empatia, uma certa frequência ali mais pro lado sensitivo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Tem um cientista chamado Sergião dos Foguetes, aqui do Brasil, e ele é um cara o coco dele é grande, né? E ele tem uma testa arredondada. Já percebeu como é que ele é expressivo? Como é que ele tá sempre rindo? O jeito dele se comunicar envolve mais expressão. Acho que eu vou até analisar o Sergião dos Foguetes essa semana, que é até bom que entra nessa semana de janeiro, falando um pouco da testa. Mas o Sergião dos Foguetes é um ótimo exemplo. É um cara que tem uma testa mais arredondada, puxada. É grande, mas tem um formato arredondado. Ele é bem expressivo, né? Aí você pega aí Schrödinger, por exemplo, que é um cara ali que tem uma testa bem quadradona. Acho que eu vou colocar depois aqui no vídeo, na imagem.
Mas pessoas daquele jeito ali não são muito de sorrir, são um pouco expressivas, são mais papo reto, entendeu? Então, no caso aqui do Anatoly, é a mesma coisa. Tá vendo? É um cara que, no sorriso dele, você já percebe que ele é mais expressivo. Tá vendo? Testa puxou mais para trás, a pessoa já começa a ganhar mais expressão. Ela tem mais facilidade para expressar um pouco suas emoções. Muitas vezes também capacidade de fingi-las, né? Mas, no fim, a testa começou a puxar mais para trás, o rosto fica mais expressivo. A testa fica muito quadrada, muito reta, geralmente a pessoa é pouco expressiva, né? Vamos ver aqui, esse cara aqui, ele já não é tão expressivo, tá vendo? Né? Talvez ele tenha alguma condição ou não, mas no fim, as pessoas que têm a testa mais puxada e as outras que têm mais volume, há uma diferença até na estética visual, né? No olhar. Olha só como o olhar desse cara aqui é um pouco mais frio. Olha a bolinha dos olhos como é que é menor. Olha o volume na frente da testa, tá vendo? Né? A gente consegue ver, esse cara aqui já tem testa mais quadrada em rampa, tá vendo? Ó, já fica mais expressivo, né? Esse daqui também é um pouco mais expressivo, tá vendo? A testa puxa, olha o topão de cabeça. Então, vamos retornar aqui para o Anatoly. Então, a testa quadrada em rampa, né, ela acaba dando essa capacidade comunicativa, essa capacidade perceptiva, muitas vezes pensar e agir rapidamente, tá? Porque isso é uma coisa bem interessante que eu reparei no xadrez. Não é o mais lógico de todos que consegue ganhar no xadrez, né? Exige a parte de estratégia também, a parte de execução, velocidade de pensamento, né? A pessoa entre pensar e agir, sabe? Então, tem algumas camadas aí nesse jogo que elas são essenciais. Então você acaba realmente percebendo que não necessariamente os melhores jogadores de xadrez eles vão ter a testa mais quadrada e volumosa, né? Mas eles mesclam ali entre testa quadrada e testa arredondada, sabe? Tem vários tipos ali, mas geralmente essas testas são volumosas. Isso é uma característica bem interessante para você observar. Geralmente os jogadores de xadrez, ó, o Alexander Alekhine, que eu fiz anteriormente, olha a testa dele, quadrada em rampa, bem puxada, porém é grande, olha o volume, né? Aqui o Anatoly tem essa mesma característica, ó, Bob Fischer, né? Ó, o David Navara já começa a ter um volume mais quadrado ali, já não é uma testa quadrada em rampa, né? É uma testa bem quadrada. Ó, olha esse outro cara aqui, né, o Emanuel. Ele também tem essa característica de testa quadrada em rampa. Ó, esse já tem uma testa que eu chamo de testa quebrada, porém volumosa, tá vendo? Uma coisa é o formato, outra coisa é o volume, tá? Então aqui a gente tem um formato de testa quebrada, né? O volume dela é grande, deve ser uma testa aí de 4 para 5 dedos, sabe? Tipo, é bem grande, bem alta. Só não é mais alto do que o topo de cabeça dele, né? Mas eu vi em outras fotos também até para comparar. Mas repare, ó, olha os olhos como é que ficam mais cerrados, né? Ó. Então esse aqui é quadrado em rampa também. Pode ir pegando os nomes aí depois, você consegue ver outras fotos de outros ângulos. Mais expressivo, tá vendo? Ó, esse daqui também é um pouco mais expressivo. Nem tanto porque o volume da testa dele é bem grande, tá vendo? Bem grande. 4 dedos no mínimo, mas passa com certeza. Quando começa a fazer a curva aqui, topão de cabeça muito elevado, né? Olha só, isso aqui é o que eu falo, eu chamo de testa bem quadrada. Eu mostrei essa imagem no vídeo anterior e estou mostrando nessa daqui também. Bastante volume, né? Linha reta, pega da linha do queixo, passa até os olhos e sobe, você vê que a testa está reta, né? Então, geralmente muita lógica, né? Então esse cara aqui, eu vou analisar ele um pouco mais à frente, mas olha só, ele tem nuca curta indo para média, ele tem testa quadrada, ele tem topo de cabeça. Ele provavelmente é um híbrido com muita capacidade lógica. Isso é que é interessante dos híbridos, né? Eles estão em todas as camadas sociais, assim como todas as características também, mas os híbridos eles têm suas adaptações ali.
E existem híbridos que são mais inclinados para a lógica, outros híbridos que são mais inclinados para a capacidade física, outros para a capacidade criativa, filosófica, espiritual. Mas no fim, eles transitam, eles escolhem, né? Um vai para um campo, outro para outro, mas geralmente precisam ser muito focados e disciplinados. Se não forem, eles são péssimos no que estão executando, né? São muito capazes, mas nunca terminam nada, tem muita dificuldade. Mas só um exemplo aqui, tá vendo? Entre testas muito lógicas, pessoas com muita capacidade lógica, existe aqui um garoto com característica de híbrido com uma testa grande, né? Só para a gente lembrar dele depois nas próximas análises. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Testa também bem puxada para trás. Essa daqui já tem aquele formato quebrado que eu comentei. Não, a testa bem quadrada, né? Ó, essa daqui já é mais arredondada, né? Quase quebrada essa testa aqui. Interessante que, tá vendo? Existem alguns padrões, todos eles são testudos, pelo menos, né? A testa deles, ó, esse cara aqui, ele tem muito cabelo aqui na parte da frente, mas se a gente for observar mesmo, ó, pior que essa imagem não tá mostrando o topo de cabeça dele ali de lado um pouco, mas você percebe que o cabelo já tá entregando que a testa dele é alta, tá vendo? Você consegue perceber que a hora que a testa vai começar a quebrar para trás, ela já tem um volume bem grande ali embaixo, né? Então, geralmente eles são muito testudos, tá vendo? Né? Vários formatos, volume geralmente deve passar de 4 dedos, né? Isso é muito comum aí dentro do xadrez. Comece a perceber no xadrez. Os melhores jogadores de xadrez que você conhece, tanto os melhores do mundo quanto os na sua comunidade, onde você transita. E aí, os melhores são o quê? Né? Eles são pessoas de testa mais curta, arredondada, ou eles são pessoas de testa mais quadrada, quadrada em rampa, arredondada, porém muito volumosa, né? Tem muito volume de testa, né? Muitas vezes também volume no topo de cabeça, na parte de cima, né? Então, criatividade, filosofia e espiritualidade mesclado com lógica acaba formando um ótimo jogador de xadrez. Parte é a condição natural que a pessoa tem, a capacidade que ela herdou, né? O tipo de cérebro, o tipo de crânio, o biotipo, né? O mecanismo que ela controla ali. Parte é isso. A outra parte é o trabalho que foi feito em cima disso, né? A pessoa realmente exercitou a parte lógica dela. Não tem como alguém ser um gênio nato no xadrez. Se a pessoa nunca jogou xadrez, senta e joga pela primeira vez e ela é um gênio naquilo? Não. Até o gênio ele precisa passar pelo processo de repetir, né? Então, quantas vezes o Anatoly já deve ter jogado xadrez na vida dele? Com certeza, muitas vezes, né? Para chegar nesse nível de maestria, né? Uma coisa é ter informação, é saber jogar xadrez. Outra coisa é você ter muito conhecimento, você ter repetido muito essa informação, ter lapidado ela tanto, que transformou uma boa parte dessa informação em conhecimento e aquilo é útil, é aplicável, você treinou aquilo na prática. Seu cérebro criou associações e você agora já tem conclusões mais lógicas sobre aquilo, são mais confiáveis, né? Então, um cara que jogou xadrez por muito tempo, né, ele viu nuances ali no tabuleiro, ele conseguiu ver possibilidades, criar armadilhas, criar ataques, ser muito mais eficiente e preciso, né? Então, o cérebro dele já funciona muito melhor para aquilo quando ele trabalha em cima, ele treina. Quando você já tem uma capacidade natural para lógica, para estratégia, para criatividade, pronto. Ali você está unindo a capacidade natural que você tem com o trabalho duro, né? Então, o nosso cérebro ele realmente aprende muito por repetição ou por trauma, né? Repetição é a melhor forma de ensinar nosso cérebro. Você adquirir maestria em algo, repetir tanto, né, num nível onde o seu cérebro automatiza aquela função para você. Então, é o caso desses caras aqui. Os melhores jogadores de xadrez, eles jogam muito xadrez, né? Eles com certeza ficam repetindo esse trabalho, né? Eles conhecem o tabuleiro de ponta a ponta, a capacidade de cada peça, né, as possibilidades a cada movimento. Então são pessoas que conseguem pensar vários passos à frente, tá vendo? Não é só lógica, é também estratégia,
né? É percepção, é a parte criativa ali. Enfim, então essa foi a análise do nosso querido Anatoly. Se você tem o desejo de ser analisado, né, através de áudio ou de vídeo, dá uma olhadinha ali no link do perfil, né, que ali tem um botão para você solicitar a sua análise. Também tem o guia do canal, que te permite ter um pouco mais de clareza, você entender mais rapidamente esse assunto, através de um guia, de um PDF. Está na primeira versão, com o tempo ele vai se atualizando. Mas só ali você já consegue acelerar. Em menos de um mês você já sacou, entendeu esse assunto e está testando em si e na sociedade para perceber se os padrões que eu estou trazendo fazem sentido ou não, né? Tem a área de membros, tem também ali o nosso mini curso que te introduz rapidamente, você consegue entender todos os padrões, rosto, topo, testa, nuca, o crânio no geral, né? Você já consegue se introduzir e entender muito melhor o conteúdo que eu estou trazendo, né? Porque no fim se trata de você identificar padrões no seu nível estrutural, coisas que você já tem inclinação para fazer. Essa análise é uma análise que eu venho montando há muitos anos. Então acaba que os padrões que eu estou trazendo aqui economizam muita energia, né? É uma nova linguagem para você se perceber. Entender que existe aí uma versão de você que é espiritual, uma parte de você que é mais mental, é um computador, e outra parte é mais mecânica, é um veículo, né? Uma vez que você consegue ver seu game de cima, ver as configurações de cérebro e de corpo numa linguagem bem simples que economiza muita energia, aí você pode realmente descobrir potenciais, capacidades. Muitas vezes você pode ser jovem, né, e talvez esteja ainda pensando que tipo de carreira vai seguir, o que vai fazer, que tipo de profissão. Você consegue no mínimo olhar para si e entender, pô, eu sou bom aqui, ali, aqui eu já não performo muito bem, então bora lá, né, vamos economizar energia com que não vai me trazer resultado e vamos focar naquilo que eu tenho capacidade por natureza, né, meu mecanismo, minha mente funciona bem para esse lado aqui, ó. Então, essa é a importância de se entender no nível estrutural, tá vendo? E é por isso que eu analiso crânios, né? Por isso que eu trago esses padrões aqui, para permitir as pessoas, no mínimo, de testarem. Elas precisam testar, não precisa ficar estudando muito profundamente como funciona a análise, antes de você entender como ela funciona de fato, né? Na prática. Como é que você observa isso na sociedade? Dê um Google agora e observe os maiores presidentes do mundo, né? Deixa eu até abrir aqui. Acho que eu tô com o browser aberto. Ó, os maiores presidentes do mundo. Vamos pegar aleatoriamente aqui os presidentes, né? Ó, pessoas, políticos, né? Ó, repare entre os políticos como eles têm aí né, um crânio diferente, um crânio mais avantajado, né? Ó, a parte de cima do crânio de pessoas da política, pessoas destacadas, pessoas que já estão lá há muito tempo, que exercem um papel, elas sabem o que estão fazendo, seja para o bem, seja para o mal, elas sabem o que estão fazendo, né? Então, repare nos políticos que eles têm um topo de cabeça bem elevado, tá? Olha o Bukele aqui de El Salvador, ó. Olha o topão de cabeça que ele tem, tá vendo? Né? Então as pessoas não estão onde estão por acaso, sabe? Existem capacidades e competências naturais, né? É algo que... Será que esse daqui é o presidente do Senegal? Acho que é. Então tá vendo? Entre os políticos, entre os padres, né? Vamos pegar os papas, ó. Papas. Olha aqui, ó. Todos os papas. Ó, olha como o topo é grande. A testa é volumosa, geralmente é quebrada ou quadrada em rampa ou arredondada, né? Existe um lado mais de empatia no lado religioso, né? Nas religiões tem um lado mais humano da coisa. Então, olha só o topo de cabeça, como é que é grande, né? Ó.
Então a gente consegue observar essas características em todo lugar, tá? No futuro eu vou falando mais sobre tipos de profissões onde tipos de crânios são mais comuns. Tipo, quando eu falo que entre os padres, os papas, não importa a etnia, não importa o país que a pessoa nasceu, sempre vão haver pessoas com mais inclinação para certas competências dentro da sociedade. O sistema delas funciona melhor para isso, né? Existe uma eficiência natural ali. Então, é tipo homens que lidam mais com fiação, lidam com coisas, né? Os homens têm uma inclinação maior para lidar com objetos que eles podem controlar. Já as mulheres têm mais facilidade para lidar com pessoas. Olha que interessante. Não que os homens não consigam lidar com pessoas, mas os homens são menos sociáveis do que as mulheres, né? Essa diferença sexual, tá vendo, ó, né, nos sexos. Imagina as nuances que não tem dentro da nossa condição aí no geral, né? Padrões. Quem que você já viu analisando o crânio, né? Alguém já falou contigo de análise craniana, alguma coisa nesse sentido? Provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida, né? Porque o assunto é pouco difundido. Existem análises de pé, de mão, de dorso, de peito, de biotipo, de um monte de coisa. Mas quando se fala de crânio, principalmente da linha dos olhos e orelha para cima, não há muitas análises assim no mundo, né? Então, o que eu estou difundindo já faz aí mais de 15 anos. Então, a ideia aqui é permitir que você enxergue os mesmos padrões que eu consigo enxergar na sociedade, teste, perceba, né? Entre os padres, entre os políticos, ó, políticos brasileiros. Ó, vamos olhar aqui vários políticos brasileiros. Tá vendo, ó? Olha como o topo de cabeça é muito elevado, ó. Você não vê ninguém com um topo de cabeça muito baixo, entendeu? Oscila entre um e outro, uns têm mais, outros têm menos, mas geralmente eles são cabeçudos para cima, né? Então, isso também está entre os artistas, entre influenciadores, né, escritores, filósofos. Ó, vou colocar filósofos brasileiros. Aí, vamos pegar a galera aqui que é mais moderna, tá vendo? Ó, topão de cabeça, né? Ó, Pondé, topão de cabeça. Vários aqui, ó, os três aqui que são mais conhecidos hoje em dia. A monja, tá vendo? Olha como a monja ó, deixa eu colocar ela aqui que é melhor para ver. Olha aí, olha o topão da monja. Ó, você vê que ela tem um topo de cabeça mais elevado, né? Geralmente essas pessoas têm muita capacidade criativa, filosófica ou espiritual, entendeu? Elas não estão fazendo o que estão fazendo à toa. Eu chamo de zona de conforto positiva. Olha lá, ó, linha dos olhos e orelha. Ó, puxa para cima, o que ela tem de topo de cabeça é o que ela tem de rosto, pegando nessa linha aqui abaixo da boca, tá vendo? Então, muita massa no topo de cabeça, né? A testa dela já é mais arredondada, então ela acaba ganhando mais empatia, mais o lado emocional, sensitivo, né? Ela deve ser boa aí para sentir cheiros, deve ser boa para ouvir, né? Talvez uma certa percepção no olhar, enfim, né? Também vale a pena eu fazer a análise dela no canal aqui. Mas no geral é isso, tá vendo? Geralmente, ó, grandes advogados brasileiros, vamos ver. Ó, vamos ver como é que é o topo de cabeça dos advogados, ó. Olha aí. Ó. Todo mundo é cocudo. Todo mundo tem um coco mais pra cima, tá vendo? Ó? Bem elevado, ó. Ó. Olha só, isso aqui é figura antiga do Brasil, ó. E ele tem um coco mais pra cima, tá vendo? Né? Então, isso aí faz parte da nossa estrutura mesmo, né? É um padrão que ele tá ali e ele tem seus porquês, né? Olha só. Geral aqui tem um coco mais pra cima, tá vendo? Como eu disse, alguns mais, outros menos, mas você percebe que o crânio ele é um pouco mais pontiagudo, tá vendo?
Ele tem mais volume lá no alto, né? Então, juízes, ó, vamos pegar aqui. Grandes juízes brasileiros. Vou pegar as imagens aqui. Juiz de futebol também serve, tá? Árbitro de futebol. Isso aí é uma característica também que ela é filosófica, entendeu? Olha lá, ó o coco do maluco pra cima. Apresentadores de TV também tem muitos, né? Ó o coco do juiz aqui. Ó, aqui tem vários políticos também. Então, juízes do STF. Vou colocar assim que deve aparecer alguma coisa. Olha aí. Ó. Pegar essa imagem aqui. Ó, tá vendo? Vamos pegar imagens mais de perto, ó. Olha só. Tá vendo como o coco é bem puxado pra cima, né? Ó. Olha lá, todo mundo é cocudo, entendeu? É interessante. Tá vendo? As pessoas não estão onde estão à toa, né? Existe uma capacidade natural ali, né? Olha só o crânio desse cara aqui. Tá vendo? Então, existem pessoas que elas são melhores para lidar com a gestão das pessoas, e os políticos fazem exatamente isso. Eles fazem a gestão da sociedade, ou pelo menos esse é o papel, né? É isso que deveria ser feito em todo lugar, né? Mas são pessoas que têm um topo de cabeça bem mais puxado para cima, realmente, né? Acabam que existe um lado ali, né? Uma configuração no cérebro dessas pessoas um pouco mais puxada para isso, né? São muito boas para ver mais de cima, para lidar com questões gerais, né? Inúmeras variáveis, né? Precisam ser estratégicos, muito filosóficos, muito criativos, né? Então, tudo que eu estou falando aqui meio que define um político, né? O político ele não é totalmente científico. Ele não necessariamente tem que ser o cara com a testa mais quadrada e mais volumosa que tem, né? Existem políticos com essa característica, existem políticos de testa curta, tipo Enéas, né? Existem políticos de testa grande e arredondada, tipo Alexandre de Moraes aqui, né? Existem pessoas também que já são mais com a testa quadradona. Mas o topo de cabeça, repare, os grandes políticos, pessoas muito conhecidas, pessoas que estão muito à frente do poder, não importa a etnia, raça, cor, geralmente elas têm essa característica de topo de cabeça, né? Então, vamos pegar aqui grandes arquitetos. Primeiro vídeo eu falei um pouco de testa, agora eu vou mostrar um pouquinho mais aqui sobre o topo de cabeça, porque é uma característica que é muito forte entre os jogadores de xadrez, né? Então a testa e topo de cabeça é uma coisa que pega bastante ali, né? É como se geralmente os maiores jogadores de xadrez eles trazem essa característica, né? Então esse vídeo é importante um pouco nesse sentido. Tá vendo? Ó? Olha os arquitetos. Ó, Oscar Niemeyer, como o topo de cabeça dele é elevado, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então você vai ver isso em todo lugar, né? Tem uma arquiteta que eu gosto do design dela, que é aqui, ó, Zaha Hadid, eu acho que é assim que se fala o nome dela, mas é uma arquiteta com design muito louco. E olha o topão, tá vendo? Lá no alto, né? Ó. Então pode observar aí, cara, pode começar a observar entre essa galera, né, que eu comentei, ó, grandes promotores. Vamos ver. Tá vendo? Essa galera da área jurídica geralmente tem essa característica, né? Então, os melhores advogados do mundo, vamos colocar os melhores dados do mundo. Ó, topão de cabeça, tá vendo? Ó.
Até na série aqui, ó, o Saul Goodman e o cara da outra série também, de advogados, que eu me esqueci o nome, você vai ver que geralmente a galera tem um topo de cabeça elevado. Até quem atua fazendo um advogado, geralmente tem uma certa inclinação, sabe? É, tipo, já tem um pouco de facilidade para entender o assunto, né? Os atores, eles geralmente atuam dentro daquilo que eles têm capacidade de compreender, de reproduzir, né? Então, olha só, olha o topão de cabeça desse maluco aqui, Gustavo, no advogado, deve ser advogado do Gustavo Lima, né? Ó, a série aqui que eu comentei, né, da Netflix, olha o topo de cabeça como é que é elevado, né? Poderia ficar aqui horas e horas falando, mostrando essa característica em profissões diferentes. Olha que interessante, né? Então, vamos pegar aqui os maiores cineastas do mundo. Vamos pegar essa galera aí. Mas tá vendo, ó, tem desde Spielberg a Tarantino, vários caras que você vai perceber que essa característica tá ali, né? Muito topo. Muitos atores também têm essa característica, mas os diretores, produtores, roteiristas, geralmente têm essa característica. É muito aguçado, tá vendo? Olha o topo da cabeça, como é que puxa bastante. Muitos artistas também. Aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui ele faz vários filmes, já fez vários filmes religiosos, já fez filmes de todo tipo, até, se eu não me engano, ele aparece no Rambo, não lembro. Mas pode pegar aí vários diretores de cinema, você vai perceber, característica em comum entre eles, topo de cabeça elevado, né? Isso daí pega bastante, porque é o lado mais criativo, filosófico, espiritual. No crânio, essa característica se apresenta em pessoas que têm mais esse lado, né? Conseguem ter isso mais aflorado, né? Então, o formato de testa muda, o formato de nuca muda, mas o padrão entre os grandes diretores, grandes artistas de cinema, né? Também cantores, né? A galera que trabalha nessa indústria onde você usa a imaginação, a criatividade, onde você tem que entender o ser humano, contexto social, o lado filosófico, né? Também muitas vezes o lado espiritual, essa galera geralmente tem muito topo, né? Então, olha aí. Tem aqui o Náufrago, tá vendo? É isso aí. Bom, vamos pensar em mais uma categoria aqui para a gente finalizar, né? Vamos pegar a indústria da música. Grandes músicos de 2024. Aí, vamos pegar brasileiro, pô. Eu não citei muito brasileiro ali, ó. Gustavo Lima, topão de cabeça. Eu sempre gosto de pegar os melhores, assim, os mais destacados, né? Essa galera geralmente tem né, um trabalho ali que não é qualquer um que faz. Eles são muito competentes no que fazem. Eles conseguem realmente atingir uma escala muito absurda, né? Então, perceba aí, entre os maiores artistas, né? Você vai perceber essa característica. Artistas de todo tipo, tá? Desde música, pintura, youtuber, né? Vamos ver o Whindersson Nunes aqui. Ó, vamos ver o coco do Whindersson. Tem que ser uma foto aqui que dê pra ver tranquilo. Por isso que eu gosto de separar as fotos antes, tá vendo? Ó? Porque aí não come tanto tempo no vídeo, né? Eu já tenho as fotos exatas nos ângulos certos, então acaba que não precisa ficar procurando aqui, olhando, né? Mas o Whindersson com certeza é um cara aí de topo de cabeça mais elevado. Acho que essa foto aqui mostra, ó, tá vendo? Ó, olha pela linha dos olhos e orelha, ele de lado já dá pra perceber que o coco dele tem um certo volume ali pra cima. Whindersson Nunes, careca.
Vamos ver se tem. Aqui, ó, tem uma época aqui que ele tava com o cabelo baixo, ó. É mesmo, eu nunca analisei o crânio do Whindersson Nunes. Vou fazer uma análise aí no canal. De jogadores de xadrez já fui para o Whindersson Nunes, né? Acabou fugindo um pouco aqui. Mas, ó, o Vitão também, que é outro cara aí que eu vi um vídeo ou outro por aí. Repare, tá vendo, ó? O Vitão, ele é um cara muito criativo, filosófico e espiritual, né? Ele tem esse lado mais aflorado. Talvez exercite mais a criatividade, talvez mais a filosofia, não sei. Mas fato é que é um cara que transita muito no campo das ideias, né? Não é à toa que me parece ser um artista, um influenciador, alguém que exerce um papel em cima das pessoas, né? Tipo, da sociedade. Dentro da sociedade, parece que ele encontrou uma forma de atrair a mente humana, de realmente interagir com pessoas, não é? O trabalho dele não é interagir com coisas, não é compreender coisas de forma profunda, matéria, né? Não é fazer performance física. O negócio dele está um pouco mais no campo das ideias, né? Então, tá entre aí essa galera, né? Comece a perceber, ó, o Whindersson Nunes, né? Então, eu vou fazer uma análise em breve dele que é outro aí que deu muita repercussão na internet. Eu não sei, eu acho que isso aqui é falso, essa careca aqui, ó, né? Tá modelando um pouco, mas não sei não. Enfim. Bom, então essa foi a análise de hoje, né, do Anatoly Karpov. Retomando aqui rapidamente os detalhes, né, é um cara que tem uma capacidade um pouco mesclada entre lógica e sensibilidade, né? A principal característica é o topo de cabeça, é o crânio de político que eu chamo, tá? Olha só como esse cara aqui tem cara de político, já percebeu? Né? Olha esse político velho de guerra, os caras que já estão ali há um tempo, né? Como é que o político ele tem um tipo de cabeça assim que, sabe, lembra cabeça de político mesmo, crânio de político, né? Você geralmente vai perceber, ó, topo de cabeça muito elevado, o volume de massa que tem no neurocrânio costuma ser na mesma proporção ou às vezes até maior do que se tem no viserocrânio, né? Linha dos olhos e orelha para baixo, viserocrânio. Linha dos olhos e orelha para cima, neurocrânio. Então a parte de neurônios fica aqui, a parte mecânica é da linha dos olhos para baixo, até a ponta dos pés, né? Então, no xadrez rola muito isso, muito topo de cabeça, tá? Olha lá, ó. Como eu sempre digo, alguns mais, outros menos, mas quando eu começar a mostrar um pouco o que é topo de cabeça baixo, você vai perceber, né? Você vai ver ali, caraca, então realmente os caras têm um topo de cabeça muito grande, né? Porque eu talvez nunca tinha percebido que existem pessoas de topo de cabeça mais baixo, e realmente tem. Então essa foi a análise de hoje. Em breve também vou soltar aí a análise desses outros que eu estou mostrando aqui. Vou analisar outros novos também, bem interessantes, ligados à parte lógica, não necessariamente do xadrez, né? Do xadrez eu vou começar a analisar essa semana agora. Mas os outros ali já vai sair em seguida também. E eu vou poder falar um pouco mais de lógica, né? E perfis de teste. Forte abraço aí para você.